Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Bom pessoal, vamos falar desse jogo de hoje, mas obviamente eu já vou começar pela questão que é o grande debate central, que é o cansaço. Vamos lá. O Botafogo, como todo mundo sabe, chegou na terça-feira, 1h30 da manhã, no Catar, né? Saiu daqui no domingo de noite, para jogar hoje, para jogar algumas horas depois. Bom gente, primeiramente, assim, qualquer pessoa que ignore esse fato, qualquer pessoa que ignore a jornada do Botafogo até chegar a esse jogo, é no mínimo incoerente ou maluca. Não tem como. Humanamente impossível que o Botafogo rendesse num jogo como hoje, não tem como. Vou tecer críticas ao jogo de hoje, vou lá mais à frente do vídeo vou falar de algumas coisas que a gente errou feio, de coisas que poderiam ter sido melhores. Agora, o ponto central da discussão tem que ser realmente essa questão da viagem, gente. Eu tenho um dado aqui pra vocês que eu vou começar a falar sobre os dias que os outros clubes tiveram de descanso antes desse jogo do Mundial. O Fluminense, em 2023, teve 12 dias de descanso até o dia do jogo do Mundial, da última partida que eles fizeram no Brasil até o jogo do Mundial. 12 dias em 23. Corinthians, em 2012, 10 dias. O Galo, em 2013, 10 dias. O Flamengo, em 2019, 9 dias. O Grêmio, em 2017, 9 dias. Palmeiras, em 2021, 7 dias. Flamengo, em 2022, 6 dias. E o Palmeiras, em 2020, 5 dias. Porém, resta aqui falar uma coisa, nenhum desses times, com exceção do Flamengo, em 19, que tinha sido garantido o título brasileiro já com, se eu não me engano, 4 rodadas de antecedência, nenhum desses outros times teve uma jornada que o Botafogo teve no Brasileirão, e nenhum deles jogou uma final da Libertadores em cima desses jogos decisivos como foi o Botafogo. Mas vamos relembrar aqui, o Botafogo fez um jogo dificílimo com vitória, com um time fechado, que o Botafogo correu igual condenado e não conseguiu vencer o jogo com 1-1. Depois desse jogo, o Botafogo vai para aquela batalha no Allianz contra o Palmeiras, jogo do campeonato, contra um time extremamente físico contra o Palmeiras, jogando fora de casa e vence por 3-1. Isso tudo a gente está falando em intervalo de 3 dias. 3 dias depois do jogo com o Palmeiras, o Botafogo viaja para Buenos Aires, que já também não teve o mesmo protocolo do que os outros times, esse tempo de um jogo do Brasileirão para a final da Libertadores. Viaja para Buenos Aires, tem menos descanso do que todos já tiveram. Faz um jogo contra o Galo com 10 jogadores em campo, um jogo inteirinho, um jogo épico, desgastante ao limite, tanto psicologicamente quanto fisicamente. É campeão, volta para o Rio de Janeiro, comemora o título, os jogadores bebem, o Arthur Jorge fica lá segurando até certo ponto, leva de volta para que viajassem para Porto Alegre. Nisso tudo o time tem que manter o foco. O time viaja para Porto Alegre de volta, vence o jogo do Inter, que era o melhor time do segundo turno disparadamente do campeonato em termos de futebol. Vence o jogo lá em Porto Alegre de 1-0, um jogo dificílimo, com o time visivelmente todo esfacelado, já com o desfalque do Bastos, né? E vence o jogo. Volta para o Rio de Janeiro para fazer o jogo contra o São Paulo, que seria o último jogo do campeonato, já completamente, aí sim, esfacelado de vez, jogadores exaustos, né, para fazer esse jogo com o São Paulo. Vence o Campeonato Brasileiro, comemora de novo. Aí vem outro ponto. Esse jogo do Campeonato Brasileiro que a gente comemora, a gente já tem discursos de saída, a gente já tem jogadores perdendo completamente o foco, a gente já tem jogadores ali conversando entre eles nos bastidores que saberiam que seria o último jogo essa vinda pro Catar. Então você une tudo isso a um time chegando algumas horas antes do jogo, lá no Catar, numa viagem de quase 20 horas, porque vamos lembrar, a gente viajou com o avião do Patriots, que não repercutiu muito, um avião bonito, bacana, mas esse avião não é feito para esse tipo de viagem longa. Essas viagens de 15, 20 horas, quando atletas profissionais de alto rendimento fazem, são viagens feitas naqueles aviões tipo de primeira classe, com cama, literalmente, que você vai dormindo, o que não era o caso desse avião do Patriots. Esse avião ele apenas tem, ele tinha poltronas mais largas, que são jogadores de futebol americano, então obviamente são caras muito grandes, mas ele não era um avião com conforto, que tem um avião de primeira classe, um avião desse tipo de viagem longa. Além disso, esse avião não teve autonomia para ir direto ao Catar, teve que parar no Marrocos para abastecer, que fez a gente perder mais tempo ainda. Uma viagem que levaria 15, levou 20 horas, né? E o clube então chega no Catar. Relatos de Barbosa, de vários jogadores que dormiram apenas 3 horas, jogadores que não conseguiam dormir. Aí você coloca fuso horário, você coloca jet lag, o que você quiser colocar. E jogadores, atletas profissionais que vieram de extremas batalhas, de um psicológico já no limite. Para jogar um jogo contra um time do campeonato mexicano, que não é um campeonato de baixo nível, que tem jogadores ali como o Rondon, que jogou na frente, como aquele marroquino que assistiu, que são bons jogadores. Os caras estavam
se eu não me engano, 20 dias no Catar, descansados, esperando um jogo desse, né? Então, porque a gente fala aqui de questão física, mas não é só questão física, é questão mental, de concentração, de foco. O Almada entrou em campo como quem entra assim, falando, cara, beleza, vou entrar, sabe? Mas enfim, eu quero destacar essa questão física. Isso aqui é um negócio inédito, isso aqui não tem... como eu falei no começo, é humanamente impossível cobrar os caras sobre isso aqui. Tá? Não tem como deixar isso de lado, isso aqui é ponto sim fundamental. O calendário do Brasil é vergonhoso, é inviável, né? O que fizeram com o Botafogo nesse final de temporada, que a CBF fez colocando esse jogo com o Palmeiras, antecipando a final da Libertadores, tudo que foi feito, e o Botafogo superou degrau por degrau, né? Conquistou os 2 títulos. E aí chega num jogo desse, não tem como você deixar isso de lado, tá? Eu quero deixar isso bem claro que foi fundamental tudo isso que aconteceu para o resultado de hoje. Ponto. Agora vamos falar do jogo. Acho que esse jogo, acima de tudo, ele serve para mostrar o que para o Arthur Jorge? Ou, quer dizer, o Arthur Jorge que eu acho que nem vai ficar, mas serve para mostrar o que para o clube? Primeiro que o Eduardo, que a gente fala há 1000 anos, é um jogador que, gente, fisicamente ele já demonstrava, desde que ele chegou no Botafogo, que ele não tem condições de ficar no Botafogo, que ele é um jogador praticamente inútil. Ele é um jogador que passa a maior parte do tempo machucado, né? Ele teve momentos bons em que logo esses momentos bons vieram seguidos de lesões, então não tem como você manter um jogador desse e contar com ele. Ele é um jogador a menos, literalmente, com um puta de um salário, né? E isso soma-se... Aí vem uma questão muito interessante que eu falei. O Botafogo só não foi campeão igual o Flamengo, com 4 rodadas de antecedência em 2019, ou mais até, porque o Botafogo não tinha um banco que refletisse em futebol dentro de campo quando ele precisasse. A gente tinha um banco que ele era muito numeroso, muito bonito. A gente mesmo chegou a dizer, caramba, a gente tem um banco muito foda. Só que esse banco, na teoria, ele era um banco inútil. Todos esses jogadores que eram de 2003, Tietê, Tiquinho, Danilo Barbosa, Hugo, eu não preciso ficar enumerando para vocês, são jogadores literalmente inúteis. Hoje no banco do Botafogo, que a gente sabe quem é banco e quem não é, úteis realmente seriam Marçal, Cuiabano, Júnior Santos e Matheus Martins. Só, mais ninguém, né? Então, assim, o Botafogo só não garantiu esses outros, essa antecedência de ganhar o título brasileiro, porque muitas dessas horas esse banco não correspondeu. O Arthur Jorge tinha que sacrificar mais ainda alguns jogadores, e deu no que deu. O Arthur Jorge, ao meu ver, até a gente conversava antes da escalação, acho que até foi uma escalação que a gente esperava, né? O jogador que eu questionei mais foi o Eduardo, que não tem como não questionar. Eu até falei que eu teria de repente entrado com o Romero, que é um jogador que mantém as características que tem Almada e Savarino, né, de armador, e não com o Eduardo, ou até o Júnior Santos, que é um cara que ia puxar contra-ataque rápido e tal. Mas o jogo até me mostrou que o Júnior Santos, por exemplo, estava tropeçando na bola. O Júnior Santos não estava dando conta da bola, ele está totalmente sem ritmo, ele não conseguiu desenvolver o futebol dele nesse jogo, mas muito longe disso. O Eduardo é simplesmente um jogador a menos. Aí ele entrou com o Alan também, que eu já cheguei a pedir algumas vezes, muita gente bateu nessa tecla, o Alan, por que o Alan não joga, porque o Tietchan é isso e aquilo. E assim, gente, vamos falar a verdade aqui, partida constrangedora do Alan. Até o intervalo, digamos que ele até conseguiu fazer um jogo, vamos falar assim, honesto para ser legal com ele. Só que quando ele volta do segundo tempo, o gol que o Botafogo toma, a maneira que ele vai dar o bote no cara, junto com o seu Matheus Ponte, e os dois simplesmente desistem da jogada e saem andando, é constrangedor. E o Alan não é o cara que tá cansado, o Alan é aquele cara que ele era pra estar correndo pelo Gregory, por ele, por todos. E ele anda. Se eu sou presidente do dono do clube, no caso o dono, ou sou o diretor de futebol, eu chamo esse cara pra mostrar esse vídeo se ele não tiver uma desculpa, não me convença de por que ele fez um negócio daquele ali. Ele era cara que ia estar fora do clube, pra mim eu já ia colocar ele pra ser emprestado. Eu que falei muitas vezes que achei que o Alan seria um cara para o ano que vem, achei ele com uma pré-temporada ia render, ia ser, pode até ser que venha ficar no clube e seja isso mesmo, mas assim, esse tipo de atitude ali num jogo desse, gente, é inadmissível. Ele simplesmente sai andando. Não tem como aceitar um negócio desse. Ele tem que ser muito cobrado por isso, né? E aí o Arthur Jorge, que é a reclamação minha e do Carlos aqui em 2024 inteirinho, porque tem imbecil que assiste vídeo aqui, tem fulaninho do Bom Dia, tem esses babaquinhas, essa milícia digital escrota que tem por aqui, que não tem personalidade, que não tem coragem de vir aqui falar antes as coisas. Eles pegam recortes do que tu fala e acham que tu vai se arrepender do que tu falou. Porque pegaram um recorte meu, por exemplo, do jogo com o Vitória, que eles acham que eu me arrependo de alguma vírgula daquilo que eu falei, porque o Botafogo foi campeão e eu não me arrependo de nada do que eu falei.
Porque eu tenho personalidade para vir aqui falar o que eu acho, boto a minha cara todo dia aqui para falar e vou continuar fazendo isso. E se quiser compartilhar videozinho meu e ficar de palhaçada, faça, meu amigo. Eu não, graças a Deus, eu nunca vou ser passar pano igual vocês, eu nunca vou deixar de criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Porque por causa de torcedores como eu, como o Carlos e como outros que a gente já citou várias vezes, o Gui, o André, que foi covardemente atacado por mais um desses bostas, né? O Gilmar, o Gustavo, todo o pessoal que a gente conhece de sempre, esse pessoal tá brigando pelo Botafogo aqui todo dia, né? Não fica de boquinha quieta, caladinha, né? Então, assim, críticas têm que ser feitas. Aí vem a questão do Arthur Jorge. O Arthur Jorge acaba o jogo, dá a entrevista, eu acho que ficou muito claro para todo mundo que o Arthur Jorge dificilmente fica. Eu falo aqui antes, podem sair 20 jogadores, entrar 20 jogadores. O Arthur Jorge saindo do Botafogo é a maior perda do Botafogo. O Arthur Jorge tem deficiências que eu critico toda hora em relação a enxergar o jogo, a mexer no jogo, porém, o Arthur Jorge é um líder, um grande líder, um cara que principalmente tem a ambição de vencer, o discurso dele é sempre pautado em vencer. Isso é raro no futebol hoje, é raro, isso tinha o Jorge Jesus lá em 2019, isso tem o Abel no Palmeiras, isso tem... Só que o Arthur Jorge ainda tem mais uma qualidade porque ele não tem desculpa, ele não costuma dar desculpa pelas derrotas, ou, né, como hoje ele não quis dar desculpa da questão do cansaço, apesar de ela ser muito relevante, né, muito, a gente tem que falar muito nisso, mas ele é um cara que ele é um líder. E se você mantém o Arthur Jorge para o ano que vem, você já tem tudo pautado. Ele tem uma espinha dorsal de defesa, ele sabe quem que ele precisa contratar para não sei onde, já está ambientado, já tem uma comissão técnica toda ambientada. Os caminhos para o Botafogo ficam infinitamente mais fáceis. Se o Arthur Jorge sair, aí, meu amigo, aí a gente pode colocar que a gente está começando do zero, e aí é tiro no escuro, aí é torcer muito para que dê certo de novo, trazer um outro cara que encaixe com o elenco, que traga umas peças certas. Aí esse cara vai demorar para chegar, aí já vão ter chegado jogadores. Quando chegar jogadores que ele não estava ali ainda, ele vai dizer que não, esse fulano ele não queria, não é o perfil que ele queria. Aí o Barbosa já pode cair de rendimento porque já não tem mais o mesmo estilo de jogo. Gente, começa tudo do zero. Então, assim, eu, na minha visão, antes de Luiz Henrique, de não sei, Arthur Jorge é fundamental que fique. Lógico que não dá pra fazer loucuras, mas ele merece ter uma valorização do salário, com certeza. Independente se ele já ganha 1,5, ele merece uma valorização. Então, eu falo antes, se o Arthur Jorge sair do Botafogo, com todas as críticas que eu faço ao Arthur Jorge durante a temporada, mas sempre falando que ele é um excelente treinador, vai ser a maior derrota para o Botafogo na questão de 2025 de planejamento. Eu falo isso antes, porque eu não sou engenheiro de obra pronta igual o fulaninho do Bom Dia, né? Então, gente, é isso aí. É isso aí. É um jogo que eu fico triste da maneira que foi, 3-0 ali e tal, mas assim, realmente eu não consigo cobrar o Botafogo em nível gigantesco por conta dessa questão física, não dá pra separar isso, né? Acho que os caras, é muito nítido que os caras estavam no limite. Acho que perderam um pouco o foco nessa questão depois do Campeonato Brasileiro ali no domingo, realmente sabendo já quem sairia, quem não sairia. Não tem como não perder o foco. E é uma pena, porque é um campeonato que a gente nunca tinha jogado e tal. Acho que a gente poderia ter feito melhor, poderia ter chegado pelo menos ao jogo com o Al-Ahly, mas nada disso ali que aconteceu surpreendeu alguém, nada. Foi tudo dentro do que a gente já imaginava assim, então é bola pra frente. E acho, inclusive, que as reposições do Botafogo em relação a 2025 também devem ter muita influência em o Arthur Jorge querer ficar ou não. Ele já deve estar sabendo dos movimentos nos bastidores, quanto a gente vai gastar, como é que vai ser, né? Isso tudo influencia. O Arthur Jorge não vai querer ficar no Botafogo para 2025 com um time mais fraco do que ele tinha em 24. Como ficou o Abel, por exemplo. O Abel perdeu alguns jogadores e mesmo assim ficou, né? Também não acho que o Arthur Jorge vai ter uma super proposta galáctica do universo europeu e que vai, entendeu? Se ele sair do Botafogo vai ser para um outro submercado, provavelmente, ou até mesmo Portugal, para ganhar talvez igual ou um pouco mais do que aqui. Tem a questão familiar, a gente sabe que ele tem muita saudade do Neto, tem aquela coisa toda, mas a gente sabe que isso não é o fundamental entre um cara querer ficar no trabalho ou não, né, gente? Então, assim, o que eu falo é ponderação, equilíbrio, inclusive o que eu falei que tem equilíbrio, coloquei os pontos todos que justificam o Botafogo ter feito o jogo de hoje e coloquei todos os pontos que pautam todo o nosso discurso durante o ano todo, em que o Arthur Jorge enxerga sim o jogo mal às vezes. Graças a Deus ele não enxergou na final da Libertadores, ele enxergou muito bem. E ele demora sim para fazer alterações, ele já deveria ter vindo com o time mexido no intervalo, não veio, esperou tomar o gol, aquela coisa toda de sempre. E digo mais, eu teria entrado talvez com o time todo titular, porque agora o descanso que foi dado para alguns jogadores é um descanso quase que eterno em relação ao clube, né? Vão todos agora sair do clube, vão descansar nas suas férias, então não fazia sentido, era um último tiro que você tinha que dar.
Beleza, gente? Eu devo ter esquecido de muita coisa, mas o que eu queria falar é mais ou menos isso aí, sobre essas duas coisas. Um abraço, valeu e vamos pra frente.